Olá, boa tarde. Sexta-feira, 13 de outubro, e o Sem Censura Pará de hoje já está no ar. Seguimos ao vivo com pautas variadas até às 3h30 da tarde e você é nosso convidado para participar pelas redes sociais. Começamos o programa discutindo o assunto sério, o abuso sexual infantil. Proteger nossas crianças desse crime é dever de todos e uma das formas mais eficazes é apostar no conhecimento e no ensino de como se proteger. Isso mesmo, e quem faz o projeto Futuro Brilhante, que nós vamos conhecer agora mais desse trabalho com o mestre em Segurança Pública Diego Martins, coordenador da iniciativa. A programação oficial do Círio 2023 continua neste final de semana em Belém, com várias romarias. E quem vai conversar com a gente sobre o assunto em mais esse momento de fé dos católicos paraenses é o diretor de procissões da Festa de Nazaré, Antônio Souza. E a artista Dina Oliveira também tem um bate-papo especial sobre a carreira artística e divulga a nova exposição individual. As obras que retratam a sensibilidade do povo amazônico estão na mostra Visada, aberta ao público aqui em Belém até o mês de novembro. E hoje quem interage com você pelas nossas redes sociais é a produtora Melissa Almeida. Boa tarde, Melissa. Boa tarde, Jaelta. Boa tarde ao nosso convidado e boa tarde a você, telespectador do Sem Censura. Vem estar com a gente e tornar o programa ainda melhor com a sua participação. Para participar do programa, basta mandar a sua pergunta ou comentário para o nosso WhatsApp. O número é 988957957. A gente também está pelo X. Usa a hashtag SemCensuraPA que você já está participando do programa. Então vamos lá começar a nossa rodada de bate-papo desta sexta-feira 13. Olha só, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é a lei brasileira que garante a proteção desse público, né, e a proteção integral dos pequenos, principalmente a proteção física, psicológica, dentre outras. É uma lei muito importante, mas falar de prevenção a esse tipo de violência, como o abuso sexual, é ainda mais importante porque a gente sabe que ele acontece em diferentes ambientes. E o projeto Futuro Brilhante, né, que já está aqui comigo, o Diego Martins, que é especialista, mestre em segurança pública, faz exatamente isso, não é, Diego? Exatamente. Boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. E, assim, o Futuro Brilhante, ele é um projeto de natureza voluntária, sem vinculação política ou religiosa, e uma vez por mês nós fazemos ações de prevenção. E elas consistem numa roda de conversa com os adultos, geralmente são os responsáveis pelas crianças, e atividades que daqui a pouco eu vou mostrar algumas, que a gente executa com crianças de 6 a 9 anos de idade. Como surgiu esse projeto? O que motivou vocês a fazerem esse projeto de conscientização e de orientação também? Bom, tudo começou com a intenção de manter as crianças no ambiente formal de ensino. Uma colega minha de trabalho conheceu uma realidade de uma comunidade ali da Alça Viária, onde as crianças estavam deixando de ir à escola porque não tinham itens básicos como caderno, lápis e borracha. E a partir daí, por conta da minha lotação no Tribunal de Justiça, onde eu recebia muitos casos dessa natureza, eu senti a necessidade de que a gente aproveitasse esse espaço que já tinha nas escolas para poder desenvolver ações com o intuito de informar tanto as crianças quanto a população de modo geral. E qual foi a primeira realidade que você se deparou quando você iniciou o projeto lá atrás, em 2014? Bom, uma realidade assim, de muito desconhecimento, né, muita fragilidade para as pessoas, as crianças de modo geral, estarem no ambiente formal de ensino, onde as famílias passam por muitas dificuldades financeiras e geralmente o material escolar acaba não sendo uma prioridade dentro ali do orçamento. A gente sabe que dentro dessa temática, né, da conscientização contra o abuso, a violência sexual em crianças, ela acaba levantando uma série de questionamentos, principalmente daquelas pessoas que são um pouquinho mais conservadoras, que são contra até, em alguns momentos, esse ensino. Como é que você vê, né, esse tipo de situação? Sim, de fato isso acontece, né? Algumas pessoas, por não conhecerem o assunto e não se disponibilizar, inclusive, para ler um pouco, ouvir, acabam pensando que educação sexual teria a intenção de incentivar a criança a praticar atos sexuais. É totalmente o contrário, né? A literatura demonstra que quanto maior o nível de conhecimento da pessoa,
ela vai levar mais tempo para iniciar a sua vida sexual e quando ela fizer, ela vai fazer isso de um modo mais seguro. Então, a gente enfrenta, sim, essa resistência e por isso que a gente também decidiu trabalhar com os pais para que quando a criança chegasse em casa com atividade e fosse comentar a respeito do que tinha acontecido, o pai não apresentasse uma resistência e nem se virasse ou contra o projeto ou contra o professor. Nesse tempo todo que vocês já atuam com essas crianças, vocês já se depararam com alguma criança que foi vítima de abuso? Olha, com as crianças a gente ainda não percebeu nenhum relato assim direto, mas com os adultos sim. E eles relatam geralmente situações vividas na infância. Então, ali naquele momento de trocas, que a gente trabalha com casos hipotéticos e eles são convidados a discutir e dizer o que eles fariam a respeito, se entendem que está certo, se está errado e o que poderia ser feito, tanto para evitar ou não sendo possível evitar, quais atitudes tomar a partir da ocorrência daquela situação. Então, infelizmente, surgem muitos relatos e, na maioria das vezes, praticado por pessoas muito próximas e de pessoas que não tiveram apoio da família quando relataram a situação. É importante essa colocação que você fez agora, porque assim, hoje a gente já tem uma realidade que já se fala um pouco mais sobre esse assunto, né? Na época dos nossos pais, por exemplo, às vezes até na nossa própria época de infância, não era um assunto muito debatido. E aí você traz uma realidade mostrando, olha, as crianças que nós atendemos hoje, graças a Deus, não são vítimas desse tipo de violência, mas muitos pais passaram por ela. E aí a gente reforça a importância de levar esse conhecimento, essa orientação. Com certeza, nós partimos do pressuposto que a criança desinformada, ela acaba sendo um alvo em potencial, porque o abusador, de modo geral, ele é aquela pessoa acima de qualquer suspeita. Então, é aquela pessoa que tem um emprego lícito, ele tem família constituída, às vezes frequenta espaços religiosos, e quando surge alguma situação, é mais comum se desacreditar a criança, porque aquela pessoa seria, a princípio, incapaz de cometer um ato assim dessa natureza, né? Então, e eles se valem também de estratégias de passar que aquilo é uma brincadeira, de que aquilo é um carinho especial, de que se a criança revelar, ela vai deixar de ser especial. Então, ou seja, são estratégias ali... Se usa uma manobra psicológica muito forte. Pois é, baseadas na desinformação da criança. Então, a criança que sabe que tem limite para serem tocados no seu corpo, que ele não pode ser tocado nem acessado por qualquer motivo, é uma criança, de certo modo, desinteressante para o abusador, porque ela tem uma probabilidade muito maior de comunicar aquilo para alguém. E quais são os primeiros sinais, né, que uma criança, que um pai, uma mãe devem estar atentos para identificar se o filho está passando por um tipo de situação como essa? Cada pessoa, ela vai reagir de forma diferente ao abuso, mas a gente tem alguns sinais que são comuns, costumam ser comuns, geralmente de alterações de comportamento. Então, uma criança que era muito carinhosa passa a ser muito arredia, ela era muito comunicativa, ela passa a ser mais introvertida, ela sentava, por exemplo, na frente da sala de aula, agora ela quer sentar ao fundo, fica isolada. Chega alguma determinada pessoa, aquela criança está brincando. Quando chegou, aquela pessoa específica, ela muda totalmente o comportamento, ela vai para debaixo de um móvel, ela agarra nas pernas de alguém, enfim, ela demonstra ali um certo medo, um certo pavor daquela pessoa. Então, com crianças pequenas, geralmente a percepção ela vai ser a partir dessas alterações de comportamento. Vocês têm uma cartilha específica com orientações sobre os procedimentos que devem ser tomados. Explica pra gente um pouquinho como é que funciona esse conteúdo, o que tem nele. Bom, essa cartilha ela está disponível para download no nosso site. Ela foi objeto da minha pesquisa de mestrado, ela foi o produto técnico. Então, nela, além do percurso que a pessoa vai fazer a partir de realizar a comunicação formal na delegacia, a gente tem a indicação de vários conteúdos. Então, a gente trabalha os conceitos de violência sexual, abuso, exploração, tem indicação de alguns materiais para estudo e atividades que podem ser utilizadas com as crianças.
como música, jogo de pintura, jogo de tabuleiro, tudo com foco em trabalhar a nomenclatura correta das partes do corpo e os limites corporais. Você trouxe um item aqui que vocês usam de forma lúdica, né, para ensinar crianças. E eu queria que você ensinasse também os nossos telespectadores um pouquinho sobre como ter esses cuidados, né, essa prevenção que é tão importante. Exato. Eu optei por trazer esse material porque, às vezes, a pessoa ela apresenta a resistência que você comentou porque ela pensa assim, nossa, como é que eu vou tratar esse assunto com o meu filho? Né? Então, tem gente que acha que o filho tem que buscar essa informação na rua, com um estranho, geralmente por essa inabilidade, né, de tratar o assunto. Mas pode ser mais fácil do que as pessoas imaginam. Então, essa luva, ela é para fazer a coreografia de uma música chamada Nisso e Naquilo, que tem disponível no YouTube, que as pessoas podem acessar depois. Então, de um lado, você tem as partes do corpo para ensinar a criança a nomear corretamente e trabalha também a noção de privacidade. Ou seja, a criança já começa a entender que algumas partes ela tem que estar coberta e não é qualquer pessoa que pode acessar nem por qualquer motivo. E do outro lado, tem a figura de algumas pessoas e aqui a gente já trabalha o conceito de rede de segurança, que cada criança vai ter uma pessoa adulta da sua confiança. Pode ser o pai, a mãe, a avó, o tio, a professora da escola. Então, isso que é trabalhado com essa luva e a música. Isso é muito importante porque a gente ainda vive numa sociedade que ainda tem muitos tabus em relação a isso. E como você bem pontuou, existem pais que não se sentem confiantes o bastante para falar desse assunto com os filhos. E aí é nessa lacuna que, infelizmente, as crianças acabam ficando mais vulneráveis. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque é muito importante a gente reforçar os cuidados, mas a gente tem participação de telespectador agora, não é isso, Melissa? Isso mesmo, Jaelta. A Mirella, lá do bairro do Satélite, ela pergunta: a educação sexual infantil não é uma maneira de contornar um problema que, na verdade, está nos núcleos familiares? Já que a responsabilidade por esse cuidado deveria ser principalmente dos responsáveis e cuidadores? A responsabilidade, de fato, principal, ela é da família, né? Mas eu, particularmente, não vejo problema disso ser trabalhado de outras formas para dar esse apoio quando a família ainda não tem o conhecimento, que é o que a gente vem fazendo. Então, a gente busca, ao mesmo tempo, orientar os profissionais da educação nos espaços que a gente frequenta e aproximar as famílias desse assunto também, ressaltando a importância dele. Até porque, como você bem pontuou anteriormente, tem muitos pais que passaram por essa situação de abuso e talvez estão identificando somente agora, já na vida adulta, né? Por falta justamente dessa orientação, desse acompanhamento adequado. Exato. Às vezes, numa conversa, as pessoas comentam algo que faz a pessoa buscar uma memória antiga e ela consegue associar, nossa, mas isso acontecia comigo, então era errado. E aí ela passa a se reconhecer enquanto vítima, né, da situação. Temos mais participações? Temos mais participação. A Jéssica de Canudos pergunta com relação aos professores que estão sobrecarregados com tanta demanda pela educação das crianças. Como incluir mais a tarefa de educar e conscientizar a respeito de abusos? Bom, eu não vejo como uma tarefa a mais, né? Eu penso que deve ser uma tarefa que já deveria estar no cotidiano de todas as salas de aula. Porque, olha, a gente, não sei se vocês vão lembrar da infância de vocês, a gente não tinha a música do lanchinho, né? A música dos polegares, a gente não tinha a música para aprender a cabeça, ombro, joelho e pé, trabalhar a coordenação motora, então... Aqui também é uma atividade com uma música, com uma coreografia. Então, de forma alguma, vai ser uma sobrecarga para esse profissional. Temos mais participações? Mais uma pergunta da Nara do Tenoné. Ela diz que o Marajó, infelizmente, já é conhecido por diversos crimes de exploração e abuso sexual de crianças. O projeto já foi para essa região ou pretende ir? Sim, a gente já foi em Limoeiro do Ajuru, Salvaterra, Soure e Moaná. E a gente está aberto a convite também, que pretendemos conhecer ainda os outros municípios do Marajó. E aí, pegando o gancho da pergunta dela, a gente sabe que o Pará é um estado muito vasto, com regiões que têm suas peculiaridades. Marajó é uma delas, né? O acesso ao Marajó é somente pelos rios, algumas cidades ficam um pouco mais isoladas. Você acha que isso contribui
né, para que esse cenário de abusos, de desinformação seja maior? Sim, alguns municípios que eu fui, desses que eu citei, por exemplo, a delegacia, às vezes ela fica muito distante de determinadas localidades. Então, às vezes a pessoa dentro do próprio município, para chegar ao serviço, ela leva 2, 3, 4 horas de deslocamento. Então, isso faz com que a informação, às vezes, não chegue e, chegando, a pessoa tem muita dificuldade de acessar o serviço, o canal de denúncia. Hoje, de 2014 para cá, em média, quantas crianças já foram atendidas por esse projeto? A gente passou da marca de 3.000 crianças atendidas agora em março de 2023, que a gente sempre atende uma média de 50 crianças por mês e, ao final, elas são presenteadas com um kit de material escolar como modo de estimulá-las a permanecerem na escola. Quem quiser contribuir com esse projeto, como é possível? Vocês estão precisando de outros profissionais para agregar, né, em conhecimento? Como é que está funcionando essa logística hoje? A gente concluiu uma seleção para novos voluntários agora em outubro. A próxima deve ocorrer somente em 2024. Nós estamos organizando ainda 3 atividades para esse ano, que vão acontecer agora 28 de outubro, 18 de novembro e o encerramento vai ser com a 10ª edição do Natal Solidário no dia 16 de dezembro. Então a gente está no momento de mobilização para conseguir as doações de material escolar e os insumos necessários para fazer a ação de Natal. Essas ações, elas vão acontecer em Belém, região metropolitana ou em outras cidades do estado? De outubro e novembro, elas vão acontecer agora em outubro aqui no Cumbu, na Ilha Grande, em novembro no bairro do Guamá, e o Natal vai ser ali no quilômetro 24 da Alça Viária, no Baixo Acará. Que interessante. Então, vocês vão estar contemplando justamente comunidades que podem estar vivendo uma situação de vulnerabilidade social um pouco maior. Eu vi no conteúdo de vocês, né, dando uma lida sobre o projeto, que vocês atendem muitas comunidades ribeirinhas e quilombolas também. Sim, a gente dá preferência para esses locais onde geralmente o poder público tem mais dificuldade para chegar. Então, nós buscamos as áreas, digamos assim, mais periféricas das cidades para poder fazer o atendimento. Agora, eu queria que você explicasse para a gente o que é o semáforo do toque e a importância dessa ferramenta. Certo. O semáforo, ele é uma atividade de pintura. Então, nós usamos as regras do semáforo, onde o verde é seguir, o amarelo atenção e o vermelho pare, que seria o proibido. Então, a criança, ela é convidada a pintar num bonequinho conforme o entendimento dela, onde é permitido tocar ou não. E aí ela vai usar a cor verde, por exemplo, tudo bem tocar aqui na parte superior da cabeça, fazer um carinho no cabelo. Se ela entender que sim, ela pinta de verde. Na parte interna da coxa, tipo, ei, por que tá com a mão aí? Aí ela pintaria com o amarelo. E nas partes íntimas, que eu considero a boca uma parte privada também, na boca vermelho, no seio vermelho, no pênis, vagina e ânus com a cor vermelha. Então isso aí ajuda a criança a trabalhar os conceitos aí de limites corporais, toques bons, toques ruins, e a relatar, né, quando ela se sentir desconfortável. Isso é muito importante porque é de forma lúdica e a criança vai aprendendo brincando. E aí, como você bem pontuou, a gente acaba de desmistificar mais um tabu, né? É possível ensinar de forma tranquila, séria e sem induzir a criança a práticas de atos sexuais dessa forma. Exato, tem gente que acha que tem que pegar vídeo na internet com cenas pornográficas para mostrar para a criança e não é nada disso, né? Como já foi mostrado aqui, é mais fácil do que parece, né? A gente pode trabalhar com uma música, um jogo de pintura e isso ajuda inclusive na interação dos adultos com a criança. Você tirar um tempo de qualidade para sentar com a criança, brincar, conversar, orientar, isso é muito importante. Você foi convidado recentemente para participar de uma conferência importante que debate sobre os direitos dessa criança e eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre esse evento e a importância de estar representando o Pará nele. Sim, nós estamos no processo conferencial, né, de direitos da criança e do adolescente. Começa com as etapas municipais. Nessa eu fui selecionado para participar da estadual, que aconteceu agora em agosto, e na estadual eu fui selecionado para participar da nacional, que vai acontecer em abril,
lá em Brasília. E é um momento muito importante de discussão de políticas públicas, onde diversos segmentos da sociedade e do governo e também dos adolescentes podem discutir quais são as prioridades, né, para que os governos possam se planejar e, de fato, garantir a prioridade absoluta que está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora eu queria que você me contasse, né, uma pergunta um pouco mais pessoal. Você é mestre em segurança pública, né? E a gente sabe que é um campo muito vasto. O que te motivou a seguir por este caminho, né, da orientação para as crianças? Bom, como eu comecei falando há pouco, né, na minha experiência profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar na unidade judicial que recebia os casos de violência contra crianças e adolescentes, que na época era só um. E assim, para minha surpresa, de cada 10 situações, 9 eram de violência sexual. E geralmente contra crianças muito pequenas e praticadas ali por pessoas próximas, às vezes os próprios familiares. E essas crianças, elas precisavam ir até o fórum para dar o seu depoimento. E então, assim, era muito dolorido ouvir os depoimentos, encontrar com elas nos corredores, os relatos que elas davam, né, de regressão a comportamentos. Às vezes voltava a ter dificuldade para dormir, voltava a ter pesadelo, voltava a fazer xixi na cama, né, e ter às vezes crise de ansiedade, por ter que ir falar novamente sobre aquela situação constrangedora, dolorosa. E assim, na época, a minha irmã, ela era bem pequena, então eu lia aquelas situações e pensava muito nela. Tipo, nossa, o que eu posso fazer? Tanto para minha irmã estar protegida, mas para eu dar uma contribuição maior também, para que a gente continue falando de crianças e não de vítimas. E foi isso que me motivou a ir atrás de descobrir, né, o que dava no contexto de prevenção para ser feito. É muito importante isso que você falou. A gente precisa levantar essa bandeira, levantar esses debates para que a gente possa continuar, de fato, falando sobre crianças e não sobre vítimas. Mas eu queria que você explicasse, reforçasse para o pessoal que nos acompanha aqui a importância de fazer a denúncia em uma situação de abuso, né, com a criança, enfim, mesmo envolvendo um familiar, porque a gente sabe que às vezes muitos casos são negligenciados, omitidos, porque eles acontecem, infelizmente, dentro do ambiente familiar. Nesse contexto, também é importante reforçar que é muito difícil a criança mentir. Então, é muito importante que os adultos, eles acreditem no relato dessa criança. Se pairar alguma dúvida entre o que a criança está relatando e a pessoa que ela está denunciando, priorize a criança. Priorize a escuta dela, a proteção, né? Depois vai ser verificado. E assim, aqui em Belém, a gente tem uma vantagem que a gente tem 2 serviços especializados que as pessoas são extremamente capacitadas para receber esse tipo de denúncia, que são os polos do Parapaz, que um funciona dentro da Santa Casa de Misericórdia e outro na Polícia Científica, lá próximo do estádio do Mangueirão. Funciona dia de semana, durante o horário de expediente, e as pessoas podem procurar pessoalmente para fazer a denúncia, e lá já tem o serviço tanto policial, pericial e também atendimento psicológico. O diferencial é que no da Santa Casa, por ser integrado com o hospital, já tem o atendimento médico, inclusive, caso seja necessário, né, fazer algum curativo, tomar algum medicamento. Então, lá já é mais completo, mas os 2 são extremamente qualificados e aptos para fazer o recebimento dessa denúncia. Agora, se a pessoa não quiser ir pessoalmente, ela também tem como denunciar por WhatsApp, por e-mail, por ligação, e pode pedir o anonimato, inclusive. É importante não negligenciar essa denúncia, sempre, né? Para que a gente possa diminuir aí esses números, essa estatística que ainda é muito grande. A gente acompanha aqui no jornalismo da TV Cultura e, assim, ultimamente a gente tem acompanhado muitas operações, inclusive, da Polícia Federal, né, em combate à pornografia infantil, à violência contra a criança. A gente sabe que o incentivo à pornografia infantil, ela é um caminho que se trilha para o abuso, né? E eu queria que você falasse, enquanto especialista no assunto, né, em segurança pública, como os pais também podem estar protegendo os seus filhos, dando aquela olhadinha nas redes sociais, monitorando o contato deles com a tecnologia. Para vocês terem uma ideia, de 2019 a 2022, no último levantamento que eu fiz aqui no Pará, só do que a gente tem formalmente registrado,
foram 14.223 crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes. E assim, para a gente ter uma noção que esse número é muito grande, porque a gente está falando de criança. A criança, ela não sai para ir sozinha até o serviço para poder fazer a denúncia, ela precisa ir acompanhada por alguém. E se isso acontece essencialmente dentro de casa, a gente tem ainda mais dificuldades ainda para isso ser revelado, né? E dentro desse contexto das redes sociais, a gente tem, às vezes, o que se chama de conflito de gerações, né? Que a gente tem um julgamento da geração mais experiente em relação a comportamentos da geração que está vindo. E geralmente se afasta, ao invés de se aproximar. Então, o ideal, como você colocou, de fato senta com seu filho, pede para ele explicar o que é o TikTok, o que é o Instagram, o que é o Free Fire. Tem muitos pais que não sabem que as crianças vão poder estar estabelecendo contato ali por mensagem com pessoas de qualquer lugar do mundo. O pai, às vezes, não tem essa noção, o pai e a mãe. E ali dentro, né, às vezes a criança não está tendo atenção, supervisão devida, ela vai buscar esse apoio emocional com o coleguinha do jogo. Só que às vezes esse coleguinha, ele pode estar usando uma imagem falsa, né, um adaptador de voz para ele se passar por uma outra criança, quando na verdade é um adulto que está procurando ali uma estratégia para conseguir uma imagem, para conseguir um vídeo. E às vezes as pessoas negligenciam no sentido de dizer que é menos violento uma troca de uma imagem, né, de uma exposição de uma foto íntima, porque não teve o contato físico com penetração. Mas a gente jamais pode fazer isso. De dizer que algo é menos violento, é menos nocivo, é violento, causa danos. Só a pessoa que viveu uma situação dessa é que vai poder dizer, né, o grau que ela foi afetada. Nós temos muitas participações de telespectadores hoje, viu? Não é isso, Melissa? Isso mesmo, Jaelta. A aluna do Reduto pergunta como conversar sobre prevenção de abuso sem traumatizar e assustar a criança com relação a esse assunto. Sem precisa ser de forma lúdica, usar nomes bonitinhos para as partes íntimas é uma boa estratégia? Olha, a questão da nomenclatura, ela pode se apresentar como uma dificuldade, inclusive, né? Que já teve uma situação que a criança, ela queria pedir ajuda, mas ela não foi compreendida, porque ela chegou para a professora e disse: professora, meu tio lambeu o meu biscoito. E aí a professora, com muitas crianças ali naquela agitação, disse: da próxima vez que ele fizer isso, faça ele lhe dar outro, porque ela entendeu que ela estava falando do biscoito, da bolacha de comer, quando na verdade a criança queria dizer que tinham praticado sexo oral nela, mas ela não tinha ainda o repertório vocabular para dizer, se manifestar dessa forma. Então, as atividades que a gente trouxe aqui são formas, né, que podem ser utilizadas, que não vão traumatizar a criança, e você já vai estar ensinando a nomenclatura correta. Porque, assim, às vezes a gente tem vergonha, né, de dizer pênis, vagina, mas é o nome correto. E quanto mais a gente tem vergonha, quanto menos a gente trabalha isso, maiores vão ser as aberturas ali que o abusador vai poder incidir. É muito importante, mesmo que a criança já saiba aquele nomezinho bonitinho, mas que a mãe e o pai ensinem realmente a nomenclatura correta, para que ela possa identificar, né, uma situação ali de um toque, de um contato que não deveria estar acontecendo. E aí eu volto para você com uma pergunta em relação aos pais. Porque a gente sabe que nessa correria do dia a dia, muitos pais ficam fora de casa, as crianças às vezes estudam em tempo integral, ficam mais tempo na escola. Como estabelecer essa relação de contato, de ensino com a criança, por mais que seja um tempo curto, para garantir a segurança dela? Essas atividades que eu trouxe, elas são bem curtas, então em poucos minutos elas são possíveis de serem executadas. As pessoas podem acessar pelo site do projeto e já baixar, imprimir ou mesmo desenhar em casa, é bem fácil de executar. E assim, dentro desse contexto, a relação que se estabelece de confiança com a criança é muito importante. Nas rodas de conversa, eu sempre trago que, às vezes, o discurso é muito bonito, mas ele destoa da prática, né? Às vezes a gente fala para a criança: papai e a mamãe são seus melhores amigos, pode contar tudo para o papai e para a mamãe. E aí a criança chega, pega essa caneca,
por algum motivo ali, ela foi colocar, botou muito na beira, caiu, derrubou, e aí qual é a resposta que ela recebe? Às vezes ela recebe respostas muito violentas, agressivas, né? Gritos, castigos, às vezes até castigos físicos. Então, se numa situação relativamente simples, né, que a criança está desenvolvendo coordenação motora, deixou cair, ela recebe uma resposta dessa natureza, será que quando acontecer uma situação mais grave, ela vai de fato confiar nesse pai e nessa mãe para poder contar? Então, é uma situação que eu deixo, né, para quem estiver nos assistindo aí poder refletir a respeito, que assim, não é a quantidade de tempo, de fato, que vai fazer a diferença, né? O que faz mais diferença é a qualidade desse tempo. Então, por mais que ele seja curto, se ele for aproveitado, né, de uma maneira produtiva, é isso que vai ser mais importante para essa criança, principalmente para a proteção dela. Temos mais participações. O Paulo de São Brás pergunta: as escolas têm reuniões com os pais. Não seria um bom momento para dar informações para eles sobre esse assunto? Perfeito, né? Quando eu converso com alguns diretores, eu geralmente falo assim, poxa, mas geralmente vocês chamam os pais assim só para dar bronca, né? Porque o filho não fez o dever de casa, porque está tirando nota baixa, porque está muito danado aqui em sala. Bora chamar para motivos bons também, né? Para o pai ter também uma experiência mais positiva ali dentro da escola. E aí, de fato, esses momentos, eles são muito importantes e podem ser aproveitados nesse sentido também. Temos mais perguntas, né? Temos mais perguntas. A Paula do Marco pergunta como ensinar educação sexual para crianças com deficiência, principalmente as neurodivergentes. Esse é um tema que tem sido pautado, né, com mais frequência também. Geralmente, as pessoas que trabalham com esse público utilizam animaizinhos e procuram fazer uma associação com os animais. É muito importante, né? Porque essas crianças, dependendo, né, da neurodivergência delas, elas podem estar mais suscetíveis a uma situação de vulnerabilidade. Então, aí vale realmente o reforço, principalmente para o ambiente escolar e para os pais, de tentar levar de forma didática esse conhecimento, né? Exato. A vulnerabilidade ela é bem maior quando a pessoa apresenta também deficiência física, né? Porque ela não vai ter, às vezes, a capacidade física de apresentar resistência, questões também de desenvolvimento mental, tudo isso a torna mais vulnerável e com maiores possibilidades do abusador dominá-la e fazer com ela o que ele bem entender, né? Do ponto de vista sexual. A gente sabe que existe ainda aquela questão de as meninas são mais vulneráveis do que os meninos, mas na prática, ambos são alvos desse tipo de abuso? Sim, ambos são. Estatisticamente, a gente tem sempre mais meninas na condição de vítimas e mais homens na condição de autores. Só que aí a gente também tem que lembrar o contexto em que a gente vive, né? A gente ainda está numa sociedade muito patriarcal, que para a própria mulher ela revelar uma violência dessa natureza, ela já enfrenta diversas críticas, diversos apontamentos, né? Às vezes questionamentos sobre a roupa, sobre o comportamento, sobre onde ela estava andando, que horas estava andando. E assim, tentam apontar para a vítima como se ela tivesse provocado aquela situação. E esquecem de fato de quem foi o abusador, o criminoso. E aí, na situação, né, dos meninos, dos homens, eles procurarem esse atendimento, principalmente se a violadora for uma mulher. Você imagina como que seria, né, esses apontamentos em relação a essa pessoa? Então, a gente tem que levar em consideração esse contexto quando a gente vai olhar para as estatísticas de ter muitas mais mulheres, né, meninas e mulheres, na condição de vítima. Esse ponto que você tocou ele é muito importante porque ainda existe aquela questão do preconceito em relação ao homem também, quando ele é vítima de um abuso como esse. Não se leva muito em consideração o fato de ser um abuso, pelo fato dele ser homem também. Exato, né? Principalmente quando é a mulher que está na figura de abusadora. Então, para a gente trabalhar a título de exemplificação,
Se eu chego hoje numa delegacia enquanto homem para apontar uma mulher enquanto abusadora, como será que esse profissional vai me receber, né? O que será que vai ter de julgamento? Será que ele vai registrar de fato essa ocorrência? Então, são situações que a gente precisa amadurecer mais, porque é possível que, em relação aos meninos, a gente tenha uma subnotificação muito maior do que em relação às meninas. Temos mais participações por aqui, né? O Nilson Almeida, lá da Terra Firme, quer saber: as famílias resistentes, depois de acessar o projeto, relatam uma mudança de pensamento? A gente ainda não consegue fazer um acompanhamento dessas famílias, né? Atualmente, o atendimento ele tem sido pontual. Então, nós vamos na comunidade, fazemos a atividade e saímos e vamos para outra. Mas, assim, ao final da roda de conversa, geralmente os pais vêm agradecer, principalmente por termos instigado a reflexão. A gente sempre se apresenta ali dizendo assim: olha, gente, nós não estamos aqui como detentores da verdade e nem temos a pretensão de dizer o que é certo ou errado na educação dos seus filhos. A gente está aqui para mostrar que algumas decisões elas podem ensejar algumas consequências. E aí vai ficar a critério de vocês, em posse desse conhecimento, o que vocês farão a partir de então. Que a gente leva reflexões a respeito, por exemplo, de dar carinho beijando na boca da criança. Será que isso é saudável? Será que não tem outras formas de demonstrar carinho que não confunda a criança? Né? Porque uma criança que é beijada na boca, é mais provável que outra pessoa beije na boca dela e ela não estranhe do que uma criança que não é beijada, é mais comum que ela estranhe aquela situação. As músicas, por exemplo, né? Eu sempre brinco: você tem ido em festa de criança? Aí o pessoal, sim. Eu falei: olha, porque quando eu ia, tocava balão mágico, né? Era outros tipos de música. Agora não, é só o TikTok. E como é que é a coreografia do TikTok? Geralmente sensualizada, né? Pois é. E aí o pessoal filma, posta, compartilha, e a gente não sabe quem está vendo, como está vendo, que olhares estão colocando ali em relação àquela criança, né? O conteúdo que às vezes a gente assiste junto com a criança, o filme, a novela, né? Que tem cenas de beijos mais intensos, cenas de casais ali, e às vezes a gente está despertando nela ali questões relacionadas à sexualidade de forma precoce e não entende depois as consequências que vem na adolescência, que pode vir ali, né, às vezes uma gravidez não planejada, uma infecção sexualmente transmissível. Então, são várias pequenas coisas que a gente vai deixando passar, a música, a novela, uma demonstração de carinho, né, a forma como a gente organiza as festas na nossa casa, que às vezes a gente vai dando várias aberturas e nem percebe. Diego, eu vou agradecer a sua participação e todo esse esclarecimento que você trouxe para a gente. Muito obrigada, eu desejo sucesso para o projeto. E nós vamos estar aqui sempre de portas abertas para receber vocês. Perfeito, muito obrigado pelo convite. E queria também convidar as pessoas para conhecerem mais o nosso trabalho, seguir lá nas redes sociais o @futuro.brilhante e aproveitar todos esses materiais que podem ser acessados gratuitamente. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas na volta vamos conversar sobre as romarias que fazem parte da festividade do Círio, porque elas vão continuar acontecendo e a gente vai trazer os detalhes para você já já.